Fala galera, beleza? Agora vai ser um vídeo um pouco mais longo, né? Nós vamos mostrar aqui na prática como que é feita a análise de dados. Para isso eu trouxe até um convidado aqui, que é o Caio, também trabalha como coach para alguns pilotos de kart aí no Brasil. E se vocês querem continuar vendo esse tipo de conteúdo, inscreve aqui nesse canal, ativa aquele sino ali para vocês poderem receber a notificação de quando sair algum vídeo novo. E também vai no meu site, confere também o curso de telemetria que eu tenho, porque se você quiser trabalhar com isso, tem espaço no mercado e dá para você começar a aprender a partir desse curso, tá? Pessoal, hoje a gente está aqui com o Caio, tá? O Caio também trabalha com análise de dados para kart e a gente convidou ele aqui para ele poder falar de uma experiência que ele teve na pista, de onde a análise de dados fez com que eles melhorassem a performance do piloto, né? Caio, começa aí se apresentando, fala seu nome, idade, a sua formação aí, para você chegar onde você está hoje. Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, o convite, a oportunidade, e vai ser um prazer aí estar tomando com alguma experiência, né, para quem está começando. Então, meu nome é Caio, eu tenho 23 anos, já fui piloto, né, já corri quando criança, corri até os 14 anos. E, assim, basicamente, atuar nessa área a partir do momento que eu parei de correr, né. Eu continuei frequentando cartódromo, mas a trabalho mesmo, sendo coach. Então, comecei nessa área, e aí com a vinda da tecnologia também para o kart, né, eu acabei começando a atuar nessa área de análise de dados, né, de telemetria, e estou aí até hoje, né, 5 anos já vivendo disso e viajando por aí, fazendo o que eu mais gosto. E também atualmente eu faço engenharia mecânica, então estou seguindo aí o caminho, pretendo continuar na área aí por um bom tempo. Quando a gente faz, eu já sou formado, né, em engenharia. Basicamente, eu não aprendi nada sobre análise de dados para competição durante o curso, né? Então, Sabe? é uma coisa que sempre você chega em alguma coisa do curso que te ajuda no raciocínio lógico que vai te ajudar ali na pista e vice-versa, né? Mas nunca você na sala aprende o que você vai usar na pista, né? É muito difícil você aprender uma coisa que você vai utilizar na pista. É sempre um detalhe ou outro, né? Mas eu acho que o principal ali do curso é desenvolver aquele raciocínio lógico para você resolver problema na pista, que é o trabalho do engenheiro, né? Resolver problema, né? Como é que você melhora a performance do piloto, como é que você melhora a performance do motor, né? E só um adendo, o Caio ele começou a correr, ele correu na equipe do meu pai, né? É, na categoria cadete, ele correu na equipe do meu pai, ele foi um campeão mineiro, né? Quantas vezes? Foram uma, duas vezes? Quantas vezes foi campeão mineiro? Foi Duas campeão, vezes. foi Duas vezes. campeão mineiro duas vezes com a gente. Eu lembro que ele correu no kartódromo de Betim, depois ele correu correu em Ipatinga também, né? Em outras Isso, pistas aí. isso. E no E RBC, né, desde que inaugurou. e desde que inaugurou no RBC, né? O Caio foi um dos pilotos meus, né? Antes mesmo de eu trabalhar com telemetria e tudo, eu tinha o quê? 14, 15 anos, tava na Júnior, graduado, o Caio tava subindo de categoria também, né? Então, assim, o Caio, ele sempre estava ali com a gente, né, na pista. Eu acho que fez com que a gente se conhecesse melhor e eu já sabia que ele, como piloto, era muito competitivo e muito profissional. E hoje ele também, como engenheiro, também é competitivo e profissional, né? Eu acho que isso tudo soma para a pessoa e profissional que você é. Fala um pouquinho como é que você começou no kart. Você não começou trabalhando como um analista, né? Você começou correndo de kart. E aí, isso a maioria dos engenheiros hoje são assim, né? O cara começa correndo, aí ele para de correr, ou é por grana, ou é por outro motivo, e aí ele vai e entra no meio como um analista ou um engenheiro ali de uma equipe, né? Ou até trabalhando igual você como um freelance ali com cada piloto, né, e formando o seu time aí mais tarde. Sim. Então, eu comecei quando tinha 7 anos, meu pai me levou no cartódromo, andei a primeira vez e me apaixonei, cara. Nunca mais parei de andar de kart. Durante a minha infância eu não conseguia me imaginar fazendo outra coisa, seja correndo, seja trabalhando também, né? Porque eu sempre tive, sempre não, mas desde criança, desde os 11 anos mais ou menos, já comecei a ter essa consciência de que se não chegasse algum um patrocínio, alguma ajuda assim forte, meu pai não conseguiria dar sequência, né? Então, como eu sempre gostei muito do esporte, eu tive isso na cabeça, que ou eu iria viver disso como piloto, né? Uhum. Ou como
engenheiro, né, no caso, não falava engenheiro ainda, mas eu queria viver também no automobilismo. Então, no final das contas, eu acho que não só comigo, né, com a maioria dos profissionais da área, tem também esse lado dessa realização, né, de poder trabalhar com o que realmente gosta. E eu acho que isso aí é fundamental, faz toda a diferença. Exato, passa muito mais rápido, né, quando você tá fazendo um negócio que você é bom e que você gosta, né. E como é que você começou a mexer com telemetria em si? Qual foi o primeiro painel que você trabalhou, o primeiro software? A primeira vez que eu tive o contato, foi até no último brasileiro que eu corri, 17, né, na Aham. Beto Carreiro, e um dos primeiros contatos foi até com você, inclusive. Hum. Foi, eu estava correndo de graduados, e a gente pegou para ver também os dados, né, e foi ali onde eu tive o primeiro contato. Eu já sabia que tinha um painel para o kart, para isso, mas como eu só andava em Vitória, né, eu voltei a correr por um curto período de tempo. Então, como eu só andava em Vitória, eu não tinha acesso a isso ao vivo, sim, né? Tava começando ainda a chegar essa demanda aqui no Brasil. Então, ali foi um dos meus primeiros contatos, né? Dali para frente, nunca mais larguei. É. E fala também, cara, se tem alguma experiência atual ou alguma situação atual que está fazendo com que você tenha que continuar estudando, né? Porque o engenheiro ele nunca para de estudar. A gente é um eterno estagiário, né? Eternamente aprendendo coisas novas, ainda mais nesse mundo do kart, né? Né? Eu procurei entender um pouco mais, que Uhum. até então eu só me limitava assim a passar o que estava acontecendo, né? Não participava tanto na parte da decisão, né, do que fazer. E aí, como eu acabei vendo que algumas equipes assim têm essa falta, sabe? Tem um pouco de deficiência nessa parte. Eu procurei estudar um pouco mais sobre isso, né? Então, com certeza, é um ponto assim, tem que procurar se dedicar bastante, cara. Porque é aquilo que a gente disse lá no início, né? O mais importante é a prática, é testar Exato, é. tudo e depois comparar com calma, né? E além disso, também está sempre me atualizando, principalmente sobre novos equipamentos, né? Novos softwares que estão sempre surgindo também. Em geral, é isso aí. É isso aí. Bom, agora vamos falar de dados, né? O que a gente veio aqui para falar. O Caio trouxe aqui uma comparação de volta de dois pilotos que ele estava trabalhando. Explica um pouco pra gente aí, cara. Quem são esses pilotos? Que categoria que é essa? Então, esses dados aqui são da Copa do Nordeste, né? De Aracaju, onde foi a Copa do Brasil recentemente. Teve uma comparação entre o Alexandre Rosário e o Sérgio Crispim. Estavam correndo na categoria graduados, né? Mas era junto, Sênior A com graduados, Sênior B, Super Sênior, enfim. Uhum. Categoria cento e vinte e Mas o cinco mesmo e os dois regulamento, né, para os dois sorteados. pilotos, né? Mesmo Mesmo regulamento e motor regulamento, sorteado mesmo. ainda. Começando, esse momento que eu abri essa telemetria foi durante um treino livre, né? Então, eles estavam tendo um pouco de dificuldade com o carro, no caso, o Sérgio, né, o Crispim, que é a linha branca. E foi durante um treino, faltava pouco tempo para acabar, e aí a gente pegou os dados para poder entender o que estava acontecendo, né? Como eu fui pela equipe de fábrica, eu tinha que atender, né, os pilotos que precisassem também. Uhum. Então E, você e aí, estava na hora, você estava trabalhando com a equipe de fábrica da Bravar, né? dá gravar. Entendi. Dá Só antes de você eles mostrar esses estavam em dados gravar. todos aí, você consegue só puxar um layoutzinho da pista, seja no GPS ou então no mapa ali, só para quem não viu essa pista Posso? ainda ter um desenho dela, entendeu? Só pra gente ver. Deixa Então, eu... aí é o ponto de start, né, onde você tá. Também já tinha visto uma diferença de motor, né? No caso, flexível, que eu poderia mexer. Mas como na hora a gente estava focado com o carro, eu vou falar primeiro sobre parte de chassi mesmo, né? O que eu consegui ver naquele momento. Uhum. Então, Rapidão, Caio, primeiro, rapidão, é só para quem tá assistindo também entender um pouco melhor do que isso aí que tá na tela. Isso é treino, né? Ou é qualificação? O que que é? exatamente, Isso é treino. é um treino. Entendi. Né? Então aqui a gente está vendo duas melhores voltas do treino de dois pilotos, onde o vermelho é o Alexandre Rosário, que virou 50,507, e o branco é o Crispim, vocês conseguem ver aqui, pessoal, do lado esquerdo em cima aqui, ó.
E assim, eles viraram praticamente na mesma volta. Um virou na sexta, o outro virou na quinta, e tempos com 1,5 décimo ali de diferença. E a gente olha para essa curva aqui, e quem está acostumado já vê muita diferença, né? Você vê sempre uma curva cruzando com a outra, ou seja, tem diferença de setup aí o Caio vai explicar mais um pouco por quê, né? Porque pode acontecer muito, inclusive teve nessa volta, em uma das curvas o padrão do Sérgio foi totalmente diferente, né? E aí você pode procurar explicação em cima disso pelo traçado, a forma que ele fez a curva. Uhum. Que é o seguinte, vocês podem ver que na maioria das curvas, o Sérgio, naquela linha branca, ele acaba conseguindo carregar mais velocidade de entrada de curva, ele freia mais dentro e carrega mais velocidade de entrada. E do meio da curva para o final, ele não consegue tracionar tão bem, né? Não arranca tão bem. Uhum. Já o Alexandre, ele para um pouco mais para entrar, mas dá o pé mais cedo e consegue priorizar mais a saída de curva. Então, você pode ver que na freada aqui da primeira curva, que é uma freada bem forte, é o point top speed da pista, e é uma freada em S, em uma curva bem fechada para a esquerda, né? E você pode ver que claramente o Sérgio freando mais dentro, ganhando, se projetando bem, né, na freada, mas a partir do momento que ele dá o pé, o carro dele não arranca igual o do Alexandre. Então, vocês podem ver que esse padrão meio que se repete, né? Outro lugar bem claro aqui Exato, também é a é. freada do primeiro cotovelo, né? Ali na praia. Freada também bem forte. É o cotovelo, curva mais lenta da pista, né? E ele, mais uma vez, ele se projeta bem na entrada, carrega bastante velocidade, mas do meio da curva para o final, a partir do momento que ele começa a dar o pé, ele, né, não traciona tão bem, não arranca tão bem, e acaba devolvendo tudo que ele ganhou na entrada, mais um pouco. Uma praia ali naquela curva mesmo, o cara batia ali, ele podia largar e ir pra praia. Exatamente, era literalmente na areia da praia. Tinha do guarda-sol, a da disputa de tampinha. A gente Ô na praia louco, mesmo, que ô passava lá por louco. dentro para olhar. Cara, Isso aí que é pista. é, Bom, então aqui bem, o que o Caio tratou aqui agora é o Crispim tem um kart que ele freia mais dentro da curva, entra melhor na curva, mas tá uma porcaria na saída. E isso deixa o piloto puto, né? O cara tá andando atrás de um cara e fala, pô, eu mato ele na freada, na hora que dá o pé o cara abre. Aí o cara começa a reclamar disso, geralmente, né? cara, fica não perde muito, mas Uhum. no carro não anda, e É, e tirando aí essa uma do vez eu setor 2, né? respeito. Tirando essa do setor 2 que é Exatamente. bem, parece que é bem uns 180 graus ali, né? É, que ele é mais lento. Tirando ali, quase todas as outras curvas ele freia mais dentro e sai bem pior, né? A Uhum. curva, como é de raio bem longo, você tem que se lançar ao máximo na entrada da curva, carregar bastante velocidade, para no meio dela o kart passar um pouco do ponto, sabe? Para você dar o pé voltando em linha reta. Então, os pilotos que, como o Alexandre, tentavam dar o pé muito cedo, ele acabava distracionando na saída da curva e Entendi. não era tão rápido assim. Inclusive, o Alexandre acabou até acertando isso no final, né? O Bacião passou a ser uma das melhores curvas dele ali, do circuito. Mas entra naquele ponto que eu disse anteriormente, né? Você tem que procurar, pelo menos é o que eu faço. Eu procuro pelos padrões para ver o que se repete, né, durante a volta, porque dependendo da linha que o piloto faz, ele pode estar influenciando muito também nessa leitura. Então é sempre bom também estar de olho, principalmente no GPS, né, para entender o traçado de cada um. Isso se influenciou. Uhum. Porque, por exemplo, aqui na freada da curva 3, que eu acabei marcando aqui, né, que leva para a praia, né, você pode ver que o que aconteceu nessa curva foi exatamente o contrário das outras. Né? O Sérgio freou mais cedo, parou mais o carro na entrada e deu o pé e conseguiu sair da curva melhor. Então, é totalmente o Sim. contrário do que estava acontecendo antes. Só que se a gente olha aqui no GPS, dá para ver que ele acabou fazendo uma linha totalmente diferente. Né? Ó, o Alexandre, é nessa curva aqui no caso, o Uhum. Alexandre ele usava bem a zebra interna, tem uma zebra bem alta aqui, e ele acabava passando por ela e puxando muito o kart para dentro da saída de curva. Então ele acabava matando bem. E justamente aquela vantagem que ele tinha de saída de curva, nessa curva ele não tinha, porque ele saía muito. No final dessa reta aí, quando ele saiu da curva, ele igualava as curvas. Mesmo o Crispim fazendo. Exatamente. O Crispim com um setup pior de saída de curva, com o Rosário Exatamente. fazendo um traçado diferente, que é pior para saída, eles ainda chegavam no final da reta igual, né? Ou seja, se o Rosário Exatamente. tivesse fazendo a linha certa ou o Crispim tivesse com um setup melhor, ele ia chegar no final da reta com mais velocidade.
Sim, exatamente. Justamente esse acerto, no caso, como era o motor sorteado, Uhum, né? Era o acerto de flexível, né? Para ver que o Crispim estava bem diferente de flexível. Ele perdia um pouco, principalmente de intermediária, né? E naquela arrancada inicial, mas ele era melhor de final de reta, só que justamente por não conseguir carregar muito velocidade na saída de curva, né? Por não arrancar tão bem, cara, meio que não dava tempo de aproveitar o que ele tinha de bom no final de reta. Então a uhum. reta acabava. O único ponto que ele conseguiu de fato ser mais rápido no final de reta, devido a esse acerto, foi até a freada da curva um do S ali da reta do box. Né? Mesmo É, assim, uma distância de 45 metros, ele ganhou 3 centésimos, não exato, pensa é. em nada. E ele era mais rápido aí, Interessante. e ele era mais rápido aí Porque ele, porque a curva era mais de alta, né? A entrada lá. E o cara sim, entrava a 80 por exatamente. hora. Se ele tivesse que Exatamente. reduzir, ele não ia ser rápido, né? Perfeito. Então, vocês veem que as coisas aqui é justamente esses padrões que são bem bacanas de procurar, né? Porque as coisas passam a fazer sentido. O que o Lucas disse é muito interessante. O único ponto da pista que o Crispim conseguiu de fato ser mais rápido de reta foi numa reta que a curva que antecede ela é uma curva de alta. Então, você pode ver que a curva com a velocidade mais alta do circuito faz 83 por hora. É uma curva, são duas curvas de sequência de alta, né? Uhum. Então, justamente nessa curva que antecede a reta do box, né, que não é tão longa assim, mas foi justamente com uma curva dessa que ele conseguiu já sair rápido o suficiente para aquele final de reta a mais fazer sentido. Para ele poder aproveitar a Todas as outras, vantagem de setup que ele tinha, né? Só falar essa questão de padrões. Outros tipos de padrões que a gente pode olhar quando a gente está avaliando dados, né? Lá do que são as curvas, né? Por exemplo, você pega essa pista aí que são mais curvas para a esquerda, né, no caso, e poucas curvas para a sim, as direita. perspectivas. Exato. Se você pega uma pista dessa e você vê que o piloto está só lento nas curvas para a direita, você pode ir talvez num kart que está empenado, entendeu? E aí a curva para um lado é muito ruim e para o outro lado é muito bom. E às vezes tem piloto que não consegue perceber isso. E no dado você vê isso, fala, pô, todas as curvas para a direita esse cara é lento. Por que que para a esquerda ele faz curva, né? Você vê que o Crispim ali, que é o branco que está com flexível menor, tem mais velocidade de final quando eles saem na curva juntos. Enquanto o Rosário, que tem um flexível maior, nas curvas de baixo ele tem mais performance, né? Mais ganha terreno assim, em relação ao Crispim, justamente nessas duas arrancadas de curva de baixo, que são os dois cotovelos ali na praia. Ele, primeiro cotovelo, o Crispim dá o pé mais ou menos no mesmo lugar, né? Consegue sair bem, mas o carro simplesmente não arranca, né? Ele chega na freada do segundo cotovelo 5 quilômetros mais lento praticamente. Então, Uhum. essa bizarro, né? E já usando o delta, dá para saber, dá para comparar aqui e ver exatamente o quanto ele tomou. Então, numa pequena reta, cara, aquela reta ali não tem 30 metros, vai, uns 20 metros mais ou menos. Olha, já perdeu quase um décimo, 0,7. E Uhum. aí na segunda arrancada, que também não arrancou bem, aí já perdeu mais, né? Um décimo. O que inclusive dá justamente a diferença de tempo entre um e outro. Então ele meio que remou a pista inteira, Para morrer ali. estava ali bem parecido com o tempo do Rosário, fez até a pole position, né? Mas ele acabou devolvendo tudo justamente nessas duas retomadas, né? Que é onde ele jogava tudo fora. Uhum. Muito bom, cara. E só para entender aqui agora, a gente viu aqui que o Caio jogou na tela aqui velocidade e aceleração longitudinal. Velocidade simples, né? Todo mundo usa esse canal porque você quer ver o quão rápido você é e você avalia isso pela velocidade. E agora, por que que você usa a aceleração longitudinal? Você está avaliando ali quem está freando mais dentro, antes, o que que é? Eu gosto muito de entender a intensidade que o piloto está usando no freio, se ele freia forte só em reta, se ele carrega o freio durante a entrada de curva, porque isso vai influenciar diretamente no comportamento do kart. Então, ligado. Então eu começo a olhar justamente isso. Exato. E o que a gente pode ver aqui, ó, é que muitas vezes a galera não olha a desaceleração do piloto, né, que no caso é essa aceleração negativa, e aí o cara olha no gráfico de velocidade e vê que o piloto está mais lento e resume, deduz que ele freou mais. Não é, você pega ali na primeira freada,
kart mais lento na curva é o da curva vermelha do Rosário, mas quem freou com Sim, uma pressão maior, uma desaceleração maior, foi o Crispim. Então você não pode chegar para o piloto para o piloto da curva vermelha e falar, olha, você tem que frear menos. Ele tá freando menos, entendeu? Só que ele tá fazendo a curva mais lenta. E exatamente. então, assim, outras coisas que a gente tem que sempre estar avaliando e não só o gráfico de velocidade, né? Justamente esse o cruzamento da força G, você consegue ter uma boa noção, né, de como está o carro. Uhum. E outro padrão aqui importante, pode reparar todas as saídas de curva do spin, que é a linha branca. Você olhando na aceleração longitudinal aqui em cima, você pode ver que, vou usar pela linguagem do kart, não devolve tão rápido. Exato, Não volta ao zero tão rápido quanto do Rosário, que indica que tem algo segurando o kart na saída de curva. Uhum. Então você já sabe que alguma coisa tem aqui. E aí, fazendo o refino, né, com a análise da aceleração lateral e outros canais, você consegue entender bem assim, o que está acontecendo com o kart. Mas acontece que na saída da curva 1, mesma coisa aqui na saída da curva 3, ó, do Rosário devolve Sim. muito mais rápido, dele tem algo segurando, né, freando o kart, enfim. Mesma coisa na saída da 4, saída da 5, então é algo que se repete durante a volta, em todas Uhum. as curvas. E a gente viu então que tinha uma diferença de flexível, né? Você viu isso fisicamente lá e confirmou na data, e agora Sim, você está sim. vendo que tem uma diferença de saída de curva, um kart está saindo pior do que o outro, e qual que foi Exatamente. o resumo, né? Qual que foi a- o- qual conclusão vocês chegaram para melhorar os dois pilotos, né? E era diminuir um pouco o prejuízo de entrada de curva. Então, realmente tinha pontos ali que ele poderia forçar mais na entrada, sem perder todo esse potencial de saída de curva. Um deles Uhum. era justamente na freada da curva 1, na em S, fazendo um traçado um pouco diferente ali, e aí dava para ele frear mais dentro, então passou a corrigir isso. Entrada também do Bacião, passou a frear um pouco mais dentro para ter aquele lance que eu disse anteriormente, né, de o kart espalhar um pouco no meio da curva e voltar para dar o pé reto. Então, assim, a gente trabalha com análise de dados, mas também, para quem nunca foi piloto, né, é importante pelo menos procurar entender essa parte, porque está diretamente relacionado, né? Muitas coisas que você vê faltando de carro na pista, o piloto consegue minimizar o prejuízo. Então, já é uma estratégia a mais que você pode estar usando ali no momento. E no caso do Crispim, foi feita uma troca de eixo, porque ele perdia em saída de curva era gritante e dava para ver que o carro tinha potencial, que ele era rápido, que não era problema de motor, cara, é realmente ajuste no carro. Então, depois que foi feita a troca de eixo, eu vou mostrar também a segunda telemetria, né, que já é da corrida final. O Crispim era o piloto mais rápido da pista. Uhum. Ele conseguiu recuperar bem e acertar exatamente o que estava faltando para ele. Então, na corrida final, ele era o mais rápido, mas acabou que não ganhou devido a uma circunstância aí já de corrida, né? Mas Sim, não mas deixou o trabalho da data foi feito, né? exatamente, exatamente. E o flexível, ele chegou a mudar ou depois que você troca o eixo, ele sai tão bem de curva que ele aproveita o flexível que é menor? Não, aí ele manteve o flexível, né? Manteve o Aham. mesmo. Só que, como saiu mais rápido de curva, ele conseguiu aproveitar, mas acabou mantendo. Para você ver, né? Se você não avalia o GPS, as acelerações dele, você podia deduzir só olhando o gráfico de velocidade e talvez até rotação, que talvez um flexível menor ia ganhar a performance e o cara ia melhorar o tempo, né? E não, Exatamente. você fez uma mudança no kart que aproveitou o flexível, que no caso era o mais rápido, né? Exatamente. Estava errado, né? Então não conseguia aproveitar o potencial do Exato, é. flexível. E se ele conseguisse arrancar um pouco melhor, ele aí entra, vai da tocada de cada piloto, né? Ele se sentiu Uhum. confortável no momento para mudar um pouco essa tocada, né? De parar um pouco mais o carro na entrada de curva e priorizar mais a saída. Então ele conseguiu aproveitar muito bem exatamente Uhum. isso. Você abriu a data aí agora Então, da final, né? Essa 51-0 aí. exatamente, agora é a bateria final. Tá, agora aqui já dá pra ver que nessas duas curvas já igualou bastante, né? A questão de saída de curva, ou até em algumas curvas o Crispim tá melhor, né? Todas elas, né, na verdade, ele conseguiu arrancar melhor. E com isso aproveitar também velocidade de reta. Então, aqui no final da reta do box, né, em direção ao freado da primeira curva, ele já vinha aproveitando, continua a mesma coisa,
Mas você pode ver, ó, que na reta que vai ali para a freada da praia, ele já conseguiu aproveitar o final de reta e também na curva do coqueiro, né? Na chegada da curva do coqueiro conseguiu Uhum. também aproveitar muito bem ali o final de reta sem tomar de arrancada, né? E de aceleração, nem naquela intermediária ali para o final de reta. Então, e o que fica mais evidente aqui é justamente essa mudança no comportamento do carro e também na tocada do piloto. Ele passou a fazer exatamente o contrário, né? Passou a ter uma tocada mais pro lado do Alexandre, né? Do que ele já tinha. Então, Exato, em né? todas as curvas, ele parou um pouco mais na entrada, priorizou mais a saída de curva para dar o pé mais cedo. Uhum. E ele só perdia, na verdade, nos dois cotovelos. Porque eu lembro também que nessa ocasião ele reclamou um pouco da dianteira do carro. O kart ficou um pouco dianteiro Uhum. e a corrida era sempre com o mesmo pneu. Então, no final, o pneu acabou desgastando, né? Estava andando com uma cambagem muito negativa no início e acabou desgastando um pouco o pneu, né? Um pouco além. E aí ele acabou reclamando dessa frente aí. E aí acabava devolvendo tudo justamente nessas duas entradas de curva de baixo, né? Que é onde você mais precisa de frente para poder carregar a velocidade. Então, fora isso, né, que já foi causado por um outro problema, conseguiu melhorar exatamente onde estava tomando. Show, cara, muito legal. Então a gente, ó, o que que a gente viu? A gente pegou a análise de dois pilotos numa pista que foi um preparatório da Copa do Brasil. Então os caras estavam competindo para se preparar para a competição principal, né? Então, e ali já teve mudança de setup, eles acharam uma coisa que era um pouco mais rápido. Isso tudo olhando os dados, porque você chega numa competição que você tem ali 3 treinos de 20 minutos e você tem que passar motor preparado, carburador preparado, você não tem tempo para passar a coisa no chassi. Então, às vezes, você passa as duas coisas ao mesmo tempo e mascara um pouco o seu resultado. Então, os caras vão antes, fazem uma corrida preparatória e com o dado ele consegue ver ali para que lado que ele vai, né? Porque se o cara mexe no flexível ali ao invés do eixo, pode ser que ele saia mal de curva, o flexível empurra pra caramba e ele para na reta, né? E aí, olhando o dado, eles fizeram a escolha certa aqui. Igual o Caio falou, o cara era o mais rápido durante a corrida antes de não, sei lá, ele abandonou, não sei o que aconteceu. E aí aconteceu alguma coisa de corrida que o cara não conseguiu ser campeão, entendeu? Mas tirando isso, ele era rápido, né? Ele tava com o equipamento preparado para isso. Show de bola, cara. Esses dados aí são Exatamente. muito didáticos, né, pra gente poder entender na experiência ali do piloto e quem tá analisando os dados, qual caminho tomar, né? Tentar entender, tentar separar as coisas, né? O que é conjunto motor, carburador flexível de um lado, o que é carro do outro, o que é piloto também, que influencia muito. Uhum. E muitas vezes você pode estar usando. Muitas vezes não, você tem que usar as características de cada um para poder cruzar essas informações, né? Então, é aquele negócio, não adianta você ter, igual no caso do Crispim, tá arrancando tão mal e você ter um carro para andar de final de reta. Não vai dar tempo de você chegar até Exato, lá, né? sabe, para poder compensar o prejuízo na saída. Então, Uhum. muitas vezes não, você vê que o equipamento não anda casado com o estilo do piloto também. Então, você tem que estar sempre tá separando cada área para poder trabalhar individualmente ali, mas sabendo as características de cada uma. Bom, galera, é isso aí, né? Eu vou deixar um balão aqui já com as informações do Caio, tá? Instagram, para vocês poderem procurar ele lá, ver o trabalho que ele tá fazendo e principalmente o pessoal aí que tá. Então, gostaria de agradecer mais uma vez o convite e gostaria também de enfatizar um pouco o que o Lucas disse lá no início. Cara, tem espaço para todo mundo. Isso eu vejo assim, em outras áreas, né, no automobilismo, pessoas da mesma profissão sempre rivalizando muito umas com as outras e eu acho que para quem está entrando agora nessa área, né, de análise de dados, eu acho que é muito pelo contrário, né? É mais quem está começando agora, então assim, qualquer dúvida que tiver, o que precisar, é só chamar, eu estou à disposição e é isso, eu acho que é somando que todo mundo cresce junto. É isso aí. Valeu demais, Caio. Obrigado aí por aceitar o convite. E é isso aí. Pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Não deixe de inscrever no canal, deixa seus comentários aqui, coloca o nome de alguma pessoa que vocês acham que vocês querem ver aqui também fazendo uma aula como essa.
E não esqueçam de entrar lá no meu site e dar uma olhada na lista de espera do curso de telemetria, tá?